Olá, que alegria ter você por aqui. Hoje é um culto especial. Vamos transmitir a pregação da palavra que fizemos no último domingo na Sojipa. Sim, a gente voltou a cultuar a Deus presencialmente. Estamos nos reunindo todo domingo, 19 horas e 20 e 30 na Sojipa. Você é nosso convidado. Mas em não podendo estar com a gente, nós vamos transmitir aqui essas pregações. No caso agora de Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 5 a 9. Vai ser uma palavra que eu tenho certeza que vai edificar o seu coração e a sua vida poderosamente. Você pode obter outras informações com a gente através do nosso WhatsApp, que é o telefone que funciona também no horário comercial. Agora a gente vai ao momento de louvor e adoração e em seguida a palavra de Deus. Prepare o seu coração, seus ouvidos, sua mente e receba aquilo que Deus tem para você na noite de hoje. Eu te bendirei.
quero dar sequência hoje à noite nas nossas abordagens já de alguns cultos nessa carta. Nós, durante alguns domingos, trabalhamos a carta de Paulo aos Gálatas e nós também, alguns domingos, começamos a carta de Paulo aos Coríntios. É uma rica de uma carta. Tem muita coisa bonita aqui, consistente, e tem uma igreja normal, que nem nós somos normais. Seres humanos, pecadores. Aqui a gente também tem em Corinto uma igreja que eu chamo de normal. Mas nesta cidade em específico havia alguns conflitos com os quais Paulo então aqui está lidando, e é sobre isso que eu queria trabalhar com vocês hoje à noite. Então, 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 9. No domingo passado, pela live, a gente trabalhou até o versículo 4. Eu quero ler agora desde o primeiro, mas vamos trabalhar com os versículos 5 a 9. Queria convidar você a ficar de pé um pouquinho mais. Vamos ler a palavra de Deus em pé mesmo. E não é por formalidade não, é um gesto de que a gente acredita que isso aqui é a palavra de Deus, né? Que Deus inspirou esse texto e Ele tem algo a nos dizer e que não passará. 1 Coríntios 3, 1. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem agora ainda podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Veja até aqui. É claro que Paulo tem uma expectativa para com aqueles que nasceram de novo. E essa expectativa é de que alguma coisa diferente em nossa vida, a partir do Espírito morando em nós, ela é real, quer dizer, há alguma diferença no povo de Deus. Ele não é imune a pecados, ele não é perfeito, ele não é um grupo angelical e nem divino. Somos criatura de Deus, filhos de Deus, mas o Espírito em nós desenvolve comportamentos que geram expectativa, e até na sociedade, e até nos dias de hoje. Isso a gente trabalhou no domingo passado. Versículo 4. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém. Você pode tomar seu assento. Qual é o contexto dessa passagem que acabamos de ler? Ora, Paulo está tratando nessa carta, e desde o começo ele lida com isso, desde o capítulo 1, com os conflitos que havia nesta igreja, em nome da própria sabedoria. Quer dizer, a sabedoria, em vez de ser uma sabedoria divina, que leva ao amor e a um comportamento de compaixão, era uma sabedoria dos gregos, que levava a uma altivez, e levava a divisões, e levava a grupos, e eventualmente os integrantes desses grupos se comparavam entre si,
e também junto aos seus líderes, imaginando se Paulo, Pedro ou o próprio Apolo, qual deles era o mais sábio. Ou seja, os próprios líderes, homens de Deus aqui, foram envolvidos numa espécie de divisão, de facção, de ciúmes e brigas. No entanto, meus irmãos, nós vimos muito bem isso no primeiro capítulo e segundo dessa carta, nas nossas lives. A cruz é a sabedoria de Deus. O Deus encarnado, crucificado, o Messias da descendente de Davi, mas numa cruz foi o que Deus escolheu para salvar o mundo, invertendo a lógica, invertendo a sabedoria humana, invertendo a iniciativa humana, que é aquela que busca autossalvamento. De repente, Cristo vem e Ele que tem que nos salvar, porque todos somos pecadores e não há um justo sequer. E isso coloca em confusão os judeus, e coloca em confusão os sábios também, a sabedoria grega de então, porque exclui a soberba, exclui a vanglória, exclui a vaidade. O próprio Paulo, no capítulo 1, quando escreveu para os Coríntios, disse: olha, a julgar pela sabedoria, se Deus fosse depender da de vocês, vocês não são mais nada do que a média das pessoas. Mas Deus escolheu o que não era para a glória do seu nome. Amém? Então, neste sentido, o que acontece em Corinto? Eles, tendo o Espírito, não vivem de acordo com esse Espírito, se tornando então carnais, e como carnais brigam, têm ciúmes, divisões, e onde a gente vê esse tipo de coisa, tem toda sorte de coisas ruins, como vemos escrito na carta de Tiago. Na verdade, e esse é o ponto importante aqui nessa noite, os coríntios não entenderam quem era a igreja e de onde ela vinha, qual era a sua identidade e qual era de verdade o papel dos líderes. Assim como hoje eu entendo também que nós temos uma certa dificuldade em entender o que é a igreja. Por exemplo, por que estamos aqui? Será que para sermos igreja a gente depende de um salão? Qual o papel dos pastores num trabalho ou na igreja em si, ou dos obreiros? O que define essa igreja? Paulo então vai aproveitar aqui uma metáfora da agricultura para mostrar como o povo de Deus deve tratar os seus mestres. Paulo vai usar um tipo de linguagem mais concreta para facilitar a compreensão dos coríntios, para eles entenderem um pouco a respeito do que é a igreja. E os coríntios estavam usando alguns slogans. Vejam no versículo 4, eles diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Quer dizer, eles falavam isso, eles diziam isso, eles enfatizavam os grupos e se sentiam envaidecidos por participarem de grupos específicos. Mas Paulo, meus irmãos, vai mostrar o que aqui? Que os apóstolos, que os pastores, que os ministros são apenas servos. Eu vou usar a palavra do texto, lavradores. Lavradores, cada um com uma tarefa específica, mas no fundo tudo é de Deus. A fazenda é de Deus, os trabalhadores são de Deus e o crescimento da plantação depende de Deus, e é o que esse texto nos vai mostrar com muita consistência. Portanto, qual o motivo da vanglória, da soberba e da altivez, se somos simples servos de um Deus, esse sim, rico? A vaidade e a soberba são loucura. Os coríntios estavam se vangloriando como se eles pudessem pertencer a esses líderes. Eu sou do grupo tal, eu sou do fulano tal, eu sou do apóstolo tal. Havia uma idolatria nesse sentido, mas Paulo vai mudar essa conceituação e vai adotar a palavra servo, sendo Deus o responsável pelo crescimento e também sendo o dono do campo onde esse crescimento se dá. Pode-se ver então aqui tanto diversidade como unidade. Diversidade porque cada um tem um papel, mas unidade porque o fim é o mesmo: que o campo dê fruto e muito fruto, a colheita seja grande, mesmo que resultado de tarefas diferentes. Por isso Paulo
apoia aqui o ministério de Apolo. Ele não briga com Apolo. Ele referenda o ministério de Apolo e absolve Apolo de uma acusação como se Apolo estivesse dividindo a igreja. Não havia problema entre os ministros, havia problema nos grupos que faziam desses ministros o que eles mesmos não queriam. E aí partimos do versículo 5. Veja bem, quem é Apolo? Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. No entanto, os coríntios mostram nesse particular que são carnais, que parece que não nasceram de novo, ou a mente não foi transformada porque ainda funciona de um jeito antigo. Eles passaram a avaliar esses mestres, ao invés de como servos, como pessoas da sabedoria. Então ficava uma disputa, quem é o mais sábio, a quem nós vamos seguir, em quem nós nos realizamos. Veja a afirmação aqui de um autor chamado Munk, um cara do Novo Testamento, que diz assim: os coríntios superestimaram a autoridade dos mestres, pensaram dela mais do que convinha, quando não consideraram a posição deles, que era de servos. Fizeram deles quase deuses. Por outro lado, subestimaram esses mestres, pensaram aquém do que deveriam, porque submeteram esses mestres ao seu julgamento carnal e reduziram a qualidade dos mestres pelas pretensões que os coríntios tinham de fazer deles seus líderes. A pergunta de Paulo aqui, meus irmãos, ela é retórica. É uma pergunta que já tem resposta. E ela visa, então, fazer a gente pensar sobre a natureza da igreja e do ministério cristão. E essa reflexão é muito importante para cada um de nós. Paulo, meus irmãos, sempre se chamou servo. Sempre se entendeu como alguém chamado por Deus e servo do Evangelho. Vejam, na segunda carta dele, no capítulo 3, segunda carta de Paulo aos Coríntios, aliás, é um belo de um texto. Esse, para mim, é um dos textos extremamente significativos para a igreja hoje, quando às vezes nós, igreja, fazemos de Cristo um novo Moisés e criamos, a partir de uma leitura errada do Novo Testamento, um novo tipo de legalismo. Veja o que Paulo diz sobre a nossa missão em relação à nova aliança, 2 Coríntios 3, 6. Deus nos capacitou, veja bem, para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Mantenha a projeção dessa passagem aqui, porque o óbvio também tem que ser dito de novo e de novo. Ainda há pessoas que acreditam que a interpretação desse texto é uma espécie de explicação para a Bíblia sem o Espírito e depois a Bíblia com o Espírito. Ou a Bíblia que tem um leitor que tem o Espírito, então aí sim ela faz sentido. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que a lei de Moisés ou qualquer lei moral não tem o poder de nos transformar. Ela exige de nós comportamento, ela diz o que deve ser feito, ela nos impõe o padrão santo de Deus, mas a gente, por causa dessa lei, ou movido por ela, não tem o poder de se conformar a ela. Quem faz isso em nós é o Espírito Santo de Deus. Por isso que aqui então a letra mata quer dizer, ela me expõe. Ela expõe o nosso erro, nossa fragilidade, nossa humanidade, né, para que então eu tenha consciência de que sou um pecador. Paulo disse em Romanos 7, a lei diz não cobiçarás. Se ele não tivesse exposto a essa lei, não cobiçarás, ele não se daria conta que ele cobiçava. E quando ele viu que cobiçava, ele correu para Cristo. Então a lei é uma maneira que Deus agiu para nos enquadrar, fazer o diagnóstico do que tem no nosso coração. E é por isso que o jovem rico caiu nela, e todos cairão, porque não há nenhum justo sequer, todos pecaram. E a lei é importante para esse diagnóstico. Agora, o Evangelho começa aqui. Feito o diagnóstico, qual é a solução? A solução é Cristo. E esse Cristo vem pelo Espírito.
E essa é a nova aliança, que não depende de obras, depende da fé em Cristo. E é por isso, então, que no Novo Testamento a gente tem essa missão como igreja, não reerguer Moisés para trabalhar agora com moralismos ou legalismos, mas sim lidar com a lei, mas o fim da lei é Cristo. Quer dizer, a lei vai apontar para um Redentor e o seu nome é Jesus. E é nesse sentido que a igreja é chamada não para ser legalista no mundo ou moralista. Qualquer um pode fazer este papel, até um jornal faz o papel moralista, todo mundo faz, embora a gente saiba que há hipocrisia também naquele que é moralista, sempre há, mas o passo seguinte, quando o diagnóstico do nosso coração, da nossa situação é feito, é o que faremos. É o que faremos, para quem correremos, qual é a esperança então? Aí a gente ouve: nenhuma condenação mais há para os que estão em Cristo Jesus. E é nesse sentido que a gente é chamado para ser ministro de uma nova aliança. Então, a palavra ministro é uma palavra que Paulo usa muito no Novo Testamento. Ele gosta dessa palavra. E ela está associada com serviço, sim. E essa palavra, inclusive, vai ser encontrada nas palavras de Jesus. Marcos capítulo 10, você pode abrir comigo. Marcos 10, 41 a 45, a gente tem um registro dos discípulos de Jesus brigando por um lugar de destaque, próximo ao mestre, né? Conhecemos um pouco essa briga, entre aspas, essa disputa. E quando esses dois filhos de Zebedeu fazem a proposta, os demais discípulos ficam indignados, porque parece que eles também queriam um lugar de destaque. Ou seja, Marcos 10, 41, o que nos diz aqui? Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João, que pediram, né, esse lugar especial. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não é assim. Lembra da cruz? Sabedoria de Deus, salvação sendo por meio do Messias crucificado, uma loucura. Pois bem, aqui também Jesus diz que o jeito de ser cristão inverte a maneira de se pensar a fé e a vida. Entre vocês não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo dos outros. E agora a referência, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Preste atenção. O versículo 42 aqui, meus irmãos, registra a atitude grega quanto ao ministério, enxergando ela mais como liderança, mais como poder, mais como destaque social. Mas a cruz é a referência para o ministério cristão, que é o que? Entrega, amor, renúncia, submissão, serviço. A qualidade, humildade ou virtude, humildade, só passou a ser virtude a partir dos cristãos. Entre os filósofos, a virtude não cabia para a humildade. Humildade era um vício. Vejam, num dos diálogos de Platão, o pensamento sobre serviço é o seguinte, aspas: como um homem pode ser feliz sendo servo de qualquer pessoa que seja? Por isso que a virtude, humildade é eminentemente cristã, ou também, claro, da cultura hebraica, mas não transitava essa verdade entre os gregos. Logo, humildade não condizia com a expectativa dos coríntios. E é neste sentido que Jesus desafia então os seus discípulos, questiona o jeito grego de enxergar poder e liderança, mostrando que o cristão anda de forma invertida. A cruz, a aparente derrota, é o lugar do crente. Esse mundo nos apresenta muitas surpresas. Os governos vêm e vão, meus irmãos. Tudo isso
sempre mexe com as nossas emoções, mas o reino de Cristo é inabalável. Os governantes vão se alternar, os crimes continuarão a ser cometidos, nem por isso a igreja vai ficar passiva diante dessa realidade, mas o reino de Deus é aquele que não terá fim. E toda a nossa expectativa, às vezes, em qualquer evangelho que se atrele a esse sistema, poderá ser uma expectativa frustrada. Portanto, a cruz não é só referência para o evangelho e para os caminhos de Deus que são mais altos. A cruz é referência também no sentido do serviço. Na minha Bíblia de estudo, Nova Almeida e Atualizada, há um comentário sobre esse versículo 42 de Marcos 10. Sabe qual é? Os discípulos são caracterizados, os seguidores de Jesus são caracterizados pela humildade do serviço e não por desejarem autoridade. E não por quererem ter poder. Os discípulos de Cristo são caracterizados pela humildade. E é aqui que somos bastante desafiados. Voltando ao texto de 1 Coríntios 3, vemos que os coríntios não creram em Paulo e nem em Apolo, eles creram em Cristo, embora eles tenham sido instrumento do evangelho na vida daqueles coríntios. E cada servo, Paulo ou Apolo ou quem o seja, trabalhou com a tarefa, o dom que o próprio Cristo deu a eles. As diferenças entre Paulo e Apolo, meus irmãos, e assim por diante, são devidas ao próprio Cristo, que é quem distribui os dons por meio do seu Espírito, visando um fim proveitoso. Mas ainda que esses dons sejam diferentes e dados a pessoas diferentes, o fim é comum, o bem de todos, um fim útil. A igreja é uma só. Portanto, é preciso voltar os olhos para Cristo, não para os seus servos, não para os seus pastores, não para os seus apóstolos, a não ser como instrumentos deste evangelho poderoso, que é o evangelho de Cristo, porque todos somos igualmente servos de Jesus. Neste sentido, no versículo 6, Paulo escreve: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Meus irmãos, sabe-se que Paulo foi quem fundou essa igreja. Aliás, em Atos, ele se mostrou muito intimidado quando Deus disse que ele tinha que ir a Corinto. Deus teve que falar com Paulo: cara, vai lá, eu tenho muito povo naquela região, ninguém vai te fazer mal. E de fato essa igreja acabou sendo uma igreja grande, mas com algumas dificuldades. Então Paulo plantou a semente do evangelho em Corinto. Apolo continuou aquele trabalho ensinando, quer dizer, ele regou e ele cultivou aquela plantação. Mas foi Deus quem deu o crescimento, e no fim, Deus é o dono de tudo. E a lavoura aqui encarada como a cidade, ou a igreja na cidade de Corinto. O que Paulo então faz nesse versículo? Ele quer equilibrar os ministérios, de modo que todos possam olhar para Cristo e não para os homens. O próprio Paulo se iguala a Apolo. A maneira como ele escreve coloca Paulo em igualdade em termos de vocação e graça com relação a Apolo. E há um autor aqui, Couseman, que diz o seguinte: o resultado desse conceito de ministério, do conceito adequado, é acabar com partidos. Os partidos que criaram em nome de Paulo e de Apolo acabam de perder os seus líderes e têm que sucumbir para uma igreja unida, embora diversa, mas cheia de amor e de respeito. O versículo 7 provoca a gente, de modo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, esse texto responde às perguntas dos versículos 4 e 5, perguntando quem é Paulo, quem é Apolo. Os coríntios estão olhando as coisas de baixo para cima e tentando divinizar seres que são de carne e osso. Ora, os ministros, Paulo vai dizer aqui, não são nada além de servos. São apenas colaboradores de uma lavoura. Veja a simplicidade metafórica da linguagem que Paulo usa. Ora, hoje, meus irmãos, tem-se feito um uso desproporcional do amor de Deus para com os seres humanos.
É um novo tipo de humanismo, uma espécie de normalização do pecado encarnada na linguagem do politicamente correto. Acabamos de tomar consciência de uma escola no Rio de Janeiro que aboliu o uso de pronomes masculinos e femininos e exigiu o uso de pronomes neutros com crianças. E a pergunta que fica para nós, igreja, enquanto uma igreja que é cheia de amor, que é o corpo de Cristo e que também é baluarte da verdade, será que esse é o preço ou o caminho para demonstrarmos amor onde estamos e vivemos? Será que esse é o preço para nos tornarmos aceitos e palatáveis num mundo com tantas dificuldades? E é claro que algumas dessas situações tensas ou ranços do mundo para com a igreja têm a sua razão de ser e existir. Mas por um outro lado, a amizade do mundo é inimiga de Deus e há que cuidarmos o preço dessa proximidade, ainda que entendamos nossa missão de ir, testemunhar, amar e servir. Os coríntios tinham uma ideia elevada demais de seus mestres. A causa final para a existência daqueles crentes coríntios, no entanto, não tinha nada a ver com Paulo ou com Apolo, era o próprio Deus que havia tomado essa decisão, assim como o fato de você estar aqui é uma escolha de Deus, não é da Igreja do Caminho, nem de um líder, nem de um amigo. Ninguém pode produzir o novo nascimento em nenhum de nós, e é por isso que estamos alegres nessa noite, porque Deus quis nossa salvação. E há motivo de sobra para agradecermos. Não se trata de Paulo, Apolo, João, Pedro, Carlos, se trata de Cristo e de Cristo somente. Assim, os coríntios tinham que parar de brigar por funções que em nada são comparáveis ao agir sobrenatural, soberano, amoroso de Deus no meio do seu povo. Caminhando para o versículo 8, Paulo escreve: o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. A preocupação de Paulo e Apolo é uma só, meus irmãos, que a igreja cresça, de forma saudável, de forma que não comprometa o evangelho e nem mesmo o Cristo, e que possa então continuar o seu crescimento. Nesse sentido, Paulo e Apolo estavam em harmonia, não havia divisões entre ele. Porém, Paulo alega que a recompensa, essa sim, pode ser diferente, porque ela será de acordo com o trabalho de cada um. Esse assunto da recompensa ou do galardão é um assunto complexo, porque afinal todos somos salvos pela graça e pela fé em Cristo. Mas de alguma maneira o que esse texto enfatiza é que nós temos uma certa responsabilidade de como conduzimos nossa vida, como pautamos nossa fé, como ensinamos nossos filhos, como testemunhamos diante do mundo. De alguma maneira nós não podemos nos desculpar nos outros, mas segundo o nosso próprio trabalho, é que haverá uma recompensa. Então, no mínimo, esse texto nos provoca a deixarmos de lado toda a terceirização de responsabilidade que é muito comum do ser humano para encararmos os fatos de verdade. Por que estou onde estou? O que falta comigo? Quais são de verdade os motivos de eu estar nessa situação? Jesus, tem misericórdia de mim. E não fazemos-nos de desentendidos. O texto é claro, de acordo com o seu próprio trabalho. E por que eu digo isso? Porque mais adiante, no versículo 10, Paulo vai dizer: cada um veja como edifica. Não é de qualquer jeito. Igreja não é um lugar feliz, é um lugar onde a gente se alegra, é um lugar de certa leveza, é um lugar de libertação, de cura e de perdão. Tudo isso é verdade, mas estamos lidando com pessoas, com famílias, com decisões de presente e de futuro, com gente machucada, ferida, com muitas complexidades. Que Deus nos dê graça, porque essa igreja é de pessoas que o Cristo por elas morreu. Então é preciso ver como construí-la. Olha o versículo 10, no finalzinho: cada um veja como edifica. E o texto ainda continua no versículo 13,
dizendo que essa obra vai se tornar manifesta, pois o dia a demonstrará. E o texto, inclusive, nos dá notícia de que essa obra será aprovada. Paulo também está preocupado com quem agora dá sequência no trabalho na cidade de Corinto. Quem está cuidando dos crentes? Quem está ensinando os crentes? Quem está cuidando dos crentes? Quem está educando os filhos, a família? Quem está servindo a igreja? No versículo 9, caminhando para o final, Paulo escreve: porque nós somos cooperadores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Paulo e Apolo trabalham juntos aqui numa causa comum. Ambos são de Deus, pertencem a Ele. De modo que os coríntios não são propriedade desses ministros. E, inclusive, os coríntios também são propriedade de Deus, eles têm dono. Cooperadores é um termo que Paulo usa muito para se referir aos seus ajudantes no seu ministério. A ideia aqui, cooperadores de Deus, é de que os ministros cristãos são de Deus. Há uma ideia de posse, trabalhando debaixo da sua autoridade, quer dizer, cooperadores de Deus, pertencentes a Deus, porque tudo é de Deus. A igreja, os ministérios, tudo pertence a Deus. Assim, os ministros precisam hoje, seja qual for o ministro, atuar na igreja de Cristo com atitude de servo. Porém, os coríntios estavam aplaudindo em demasia esses líderes. E talvez, se Paulo não fosse humilde o suficiente, consciente da sua vocação, talvez essa própria idolatria poderia aguçar o ego de cada um deles, comprometendo a sua fé. Quero dizer de todo o coração, os pastores não são donos da igreja. Muitas vezes, porém, nós agimos como se fôssemos. Quando, por exemplo, a gente faz algumas escolhas e tem para elas critérios muito pessoais, subjetivos, nem sempre bíblicos e sábios. Mas, por outro lado, a igreja também não é das pessoas, porque não somos uma democracia, que é um conceito político, totalmente grego e com suas derivações de lá para cá. Como se, por exemplo, os mais antigos ou quem ajuda financeiramente a igreja tivesse mais poder sobre ela do que membros menos favorecidos ou membros mais novos. Chegaremos ao absurdo de tratar a igreja como uma propriedade nossa. Ambos os extremos têm que ser evitados. A igreja de Cristo, e assim a estrutura, as atitudes, as decisões, a natureza do ministério, ou seja, tudo é decorrência da compreensão de que a igreja é de Cristo, meus irmãos. E por isso todo louvor e honra ao seu nome. Por outro lado, ser um servo, ou ser um pastor, ou ser um líder, ou um ministro, não é ser manipulável ao sabor das circunstâncias, segundo o que muitas vezes no dia a dia acontece. Muitos pastores se perderam aqui, porque temeram arranhar a sua popularidade e optaram por mantê-la, abrindo mão de alguma convicção ou de alguma verdade da fé. Ser pastor, nesse sentido, é aprender a liderar, pela graça de Cristo, essa igreja, mas mantendo a atitude de servo, por meio de quem outras pessoas puderam crer e outros puderam ser ensinados, mas sempre como meros instrumentos, porque a igreja é de Cristo. Nesse sentido, devemos poder dizer, meus irmãos, como Paulo escreveu nessa mesma carta, só que no capítulo 11, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. E para concluir, quero fazer com vocês a leitura de um texto, voltando de novo a Marcos agora, capítulo 10, e aqui eu concluo Marcos 10, versículo 35. Já lemos esse texto num trecho menor, mas agora eu queria ler ele com vocês
desde o seu começo. Marcos 10, 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Todos nós temos desejos, todos nós temos intenções, sonhos e planos. Isso é natural em nós, isso faz parte da nossa vida. Jesus lhes perguntou: o que querem que eu lhes faça? Eles responderam: permite-nos que na sua glória. Eu fico imaginando, né? A gente com os pés aqui na terra e tentando refletir sobre a glória. A gente com corpo, alma, carne e osso e tentando imaginar, a gente mal compreende esse mundo, tentando imaginar o que é estar na glória e do lado do nosso mestre. Mas o pedido é feito. O pedido é feito. E o texto então prossegue: permite-nos que nos assentemos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo? Ou beber o batismo com que sou batizado? Quer dizer, vocês querem estar comigo também na hora de morrer? Também na hora da crucificação? Vocês vão estar comigo onde eu estiver? Essa é a pergunta. Eles nem entenderam, obviamente, do que Jesus falava. Eles responderam: podemos. Tipo o jovem rico: tenho guardado toda a lei, está tudo bem, Senhor. Jesus então lhes disse, e ele é muito amoroso: vocês beberão o cálice que eu bebo. Por quê? Porque esses discípulos de fato depois foram perseguidos, crucificados, alguns deles, e morreram mesmo em martírio. Talvez não porque quiseram, quem sabe sim, mas não entenderam isso nesse momento, entenderam depois. Jesus disse: vocês vão beber esse cálice. Eu fico pensando hoje, meus irmãos, enquanto igreja cristã brasileira, quantos de nós estamos preparados para isso? Talvez nem eu estou, nenhum de nós aqui. O que implica esse reino, esse Jesus, esse Cristo em nós? Que desafio nós recebemos aqui sobre o nosso futuro, sobre realmente a nossa esperança, o nosso Deus, e aquele a quem realmente amamos. Vocês vão beber o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que sou batizado. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Agora os outros têm a oportunidade deles, né? Jesus, digamos, deu uma resposta negativa e os outros talvez estavam esperando. Ficaram indignados, os 10 ficaram indignados com Tiago e João. Agora veja, meu irmão, e eu peço que você leia esse texto como se Jesus estivesse escrevendo isso e falando para você. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos, os dominam. Eles vão atrás do poder e o encontram. Eles têm ambição de autoridade e se agarram no poder. É assim que funciona. Talvez até com um jeitinho, com a corrupção, com a mentira, com o sim justificando os meios. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, invertido. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Que seja servo de todos. Aí a gente pensa: poxa, Jesus, que desafio. Não. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Eu queria te convidar: baixa a sua cabeça, fecha os teus olhos. Como você pôde ver, estamos de volta cultuando a Deus presencialmente agora na Sojipa. Todo domingo, ou 19 horas, ou 20h30. São 2 cultos, para os quais você pode se inscrever através do nosso Instagram. Lá na bio tem esse caminho para você selecionar o primeiro ou o segundo culto.
Informações outras também você pode obter no nosso Facebook ou ainda no nosso próprio WhatsApp, para onde você pode enviar a sua mensagem e se informar a respeito da Igreja do Caminho. Nossas lives de quarta-feira continuam, toda quarta-feira às 20 horas, uma abordagem a um evangelho, a um trecho do evangelho. Reuniões muito abençoadas têm sido essas de quarta-feira. E nos domingos nós vamos reprisar aqui a pregação do domingo que temos feito na Sojipa, já que voltamos a cultuar a Deus presencialmente. A Igreja do Caminho também continua com seus grupos de crescimento toda segunda e quinta-feira. Além disso, todo sábado tem um trabalho de adolescentes e um trabalho com a juventude. Muita coisa Deus tem feito em nosso meio, por isso estamos alegres e queremos convidar você a se somar a esse projeto, a orar pela gente, a contribuir. Eu louvo a Deus pelos irmãos e irmãs que têm ofertado, contribuído e dizimado. Você pode ajudar a gente nessa obra, que é uma obra de Deus, na cidade de Porto Alegre e arredores, ok? Fica então o convite para estar você com a gente, ou num culto presencial, ou nos acompanhando aqui nas nossas lives. Que Deus abençoe a sua vida ricamente. Até a próxima oportunidade.